Antes de chamar a nossa convidada que atua na área como designer gráfica, a gente está fazendo essa série de lives aqui com um único objetivo, né? Que a gente possa contribuir com a valorização do nosso mercado de design, que a partir da nossa experiência, daquilo que a gente pratica aqui na Valkyria, e testamos, e erramos e acertamos ao longo desses 8 anos que a gente está em atividade, digamos assim, que mais pessoas possam se beneficiar disso, para que o mercado como um todo se valorize, porque a gente entende que é muito importante da gente fazer esse trabalho de conscientização, né, do valor que o design tem, para que cada um e cada uma possa olhar para dentro de si e ver de que forma pode melhorar o seu serviço, pode melhorar a sua entrega e, consequentemente, poder aumentar o seu preço e o mercado todo sair ganhando, porque design é valor, né? Já diria o nosso Nobel de Economia Herbert Simon: todo aquele que se lança ao design está transformando situações existentes em situações preferidas. Então, se o cara que é Nobel de Economia falou isso, quem sou eu para duvidar? Então, eu estou aqui só transmitindo aí para vocês essa mensagem. Oi, Oi, Francine, tudo bem? tudo bem? E contigo? Tudo jóia, tudo jóia. Um prazer estar aqui contigo, tá? Que bom que tu Prazer aceitou, também. que bom que tu aceitou o nosso convite de participar. Ah, sim, é uma grande oportunidade para mim. Coisa boa. Francine, uma alegria, como eu falei, né? A gente está recebendo aí tua participação aqui nesse momento, e eu quero que tu te apresente para as pessoas, conte um pouquinho do teu trabalho, da tua especialidade, do teu nicho, para que a gente direcione bem essa mentoria e seja proveitosa para ti, para mim e para todo mundo que está acompanhando aí ao vivo. Sim, tá. Então, meu nome é Francine, eu tenho 25 anos. Eu trabalho mais ou menos com design gráfico faz uns 8 anos. Eu estava no ensino médio, assim, eu comecei fazendo um curso que eu achei que era muito ligado à programação. No fim, eu descobri que era de design gráfico, assim, e aí eu me encontrei ali. Atualmente eu não sou formada. Eu comecei já trabalhando direto e aí deu mais ou menos um meio ano. Eu fui para a faculdade, eu comecei uma época na Ritter, fazendo design gráfico. Depois de um ano mais ou menos eu troquei para produção multimídia. E aí eu tive breve período onde eu deixei meio que de acreditar na época do design, porque eu via que o meu antigo chefe na época, o quanto ele sofria, que eu era estagiária, e o quanto ele sofria com aquilo, e aí eu fiquei muito desacreditada com design naquela época. Uhum. E aí eu troquei para sistemas para internet, que era algo muito ligado à programação. Eu acho que eu cheguei a ficar um ano ali, mas não trabalhar minha criatividade, aquilo ali, assim, ó, me quebrou completamente. E aí eu vi que realmente não adianta. Por mais que design às vezes seja sofrido, é ali que eu me encontro, é ali que é a minha paixão. Daí nisso eu ia voltar para a produção multimídia, mas aconteceu uma oportunidade de eu fazer uma viagem e aí eu resolvi guardar dinheiro para viagem em vez de pagar a faculdade. E aí voltei da viagem e decidi que eu não ia voltar. Eu comecei a ver, para mim, contando com o que eu trabalhava e tudo, na minha experiência, eu sentia que a faculdade não supria as minhas necessidades de Sim, aprendizado. Então eu sentia que eu aprendia muito mais, tanto trabalhando quanto fazendo cursos específicos à parte. Então por isso eu nunca voltei para a faculdade. Não sei se pretendo voltar algum dia, quem sabe para pegar o diploma, mas atualmente, no momento, isso não faz tanto diferença na minha vida. E em relação ao trabalho, eu já estagiei, trabalhei, e aí em relação ao trabalho, eu trabalhei com várias coisas relacionadas ao design. Eu comecei trabalhando com web design, criação de site, landing page, redes sociais, já programei HTML, CSS, já até trabalhei há muito tempo atrás com AdWords, muito pouquinho, assim. Continuei no online um bom tempo e aí atualmente eu estou trabalhando numa agência onde eu trabalho principalmente offline.
e marcas. Então, desde branding, identidade visual, marca, materiais offline num geral, assim, outdoor, impressos, fachada de loja, stand de feira, mas tudo conectado, tudo relacionado ao design gráfico. Sim. E eu gosto disso. A agência é um mercado meio louco, meio conturbado, meio muita coisa para fazer, e às É vezes o tem que que ficar dizem, até né? mais tarde. Mas eu gosto da possibilidade de eu poder trabalhar com diversos segmentos, em diversas áreas do design. Até aí, já entrando nas minhas dúvidas, uma das minhas grandes dúvidas, assim, atualmente, porque um dos motivos de eu resolver fazer a mentoria e tal foi um grande passo para mim, porque faz uns meses já aí eu tive um baque com a minha relação com o design gráfico, assim, de não me sentir confiante, não ter segurança com o meu trabalho, ficar indecisa de qual área do meu trabalho eu deveria seguir, se eu deveria continuar relacionada a marcas e identidades visuais e mídias offline ou voltar para o online. Eu fiquei bem confusa um tempo. Aí, enfim, voltei à terapia, voltei a estudar, voltei a me encontrar e me inscrevi na mentoria. Então, por isso que é uma grande oportunidade para mim, para eu tirar realmente essas minhas dúvidas. E a partir disso, a partir tanto da terapia quanto, enfim, nesse momento de eu me encontrar, eu identifiquei que eu tenho um perfil bem generalista. E por conta disso, eu não me sinto, eu me sinto um pouco insegura com o meu trabalho. Eu sinto que eu acabo não sendo profunda nas coisas. Eu acabo, atualmente, eu estou me aprofundando bastante em branding, identidade visual. Eu estou fazendo bastante curso de estratégia, de branding, enfim, desenvolvimento de marcas, até inclusive mais ligado à estratégia, para eu ter uma base um pouco melhor na hora de desenvolver as marcas. Mas eu sinto que por conta desse meu perfil generalista, eu acabo que eu não me sinto boa naquilo que eu faço, porque eu sinto que eu estou pipocando em tudo quanto é canto. Apesar de eu gostar disso, eu gosto de, por exemplo, um dia eu estou fazendo uma marca, mas eu tenho um tempo para eu fazer algum material um pouco mais leve, para eu descansar a cabeça um pouco, focar em outra coisa. Então, eu gosto de ter esse perfil generalista. E a minha dúvida até é essa. Então, eu queria entender como que o mercado vê esse perfil generalista e como que eu posso trabalhar ele ao meu favor. Então, e aí entra outras dúvidas no geral, de tipo, como que eu posso me sentir mais segura com o meu trabalho, como eu posso, enfim, acrescentar metodologias no meu trabalho que eu me sinta mais segura nas minhas entregas. Eu queria entender, é isso, eu queria entender como que eu posso trabalhar isso a meu favor. Excelente pergunta, muito boa. Só para eu entender, tu falou em Ritter, né? Ritter, para quem nos ouve de fora, eu imagino que não conheça, mas é uma universidade aqui no Rio Grande do Sul. Então, tu tá aqui no Sul, certo? Sim, Porto Alegre. Tá, legal. Então, estamos na mesma cidade. O Matheus, meu sócio e líder de criação da Valkyria, ele se formou na Uniriter também, né? E esse Eu ano... conheci a Valkyria pela Uniriter, porque eu estudava, um dos meus professores, logo que eu entrei, ele era um dos sócios da Valkyria. Ah, E sim. bem na época que eu estava na faculdade, que eu estava tendo aula com ele, vocês estavam lançando a Valkyria. Sim, então, eu conheço há bastante tempo e eu acompanho há bastante tempo. Que legal, que legal. Bom, essa questão do diploma ou não, eu não vou entrar hoje aqui, porque né, eu acho bem contraditório, assim, né? Emitir uma opinião e eu tenho um diploma, o meu sócio tem um diploma, mas isso aqui hoje na Valkyria não é uma condição, assim, digamos, essencial, assim, né? A gente acredita muito no aprendizado prático, sabe? Que nem tu falou, tu aprendeu trabalhando. Então, eu acho que isso é super relevante, sabe? Eu vejo pessoas muito boas que não têm uma formação acadêmica, né? E aprenderam muito com o mercado, na prática, e foram se desenvolvendo. Então, assim,
É legal, né? Eu vejo que é legal a gente ter essa oportunidade de ter o contato com a academia, de olhar o que estão fazendo lá, mas eu não excluiria jamais assim a prática, né? Onde eu mais aprendi, falando de mim, tá? Onde eu mais aprendi ao longo da minha trajetória assim profissional foi justamente nos meus estágios, né? Quando eu, claro, com a Valkyria aprendi muito, né? E sigo aprendendo todos os dias. Mas quando eu mais aprendi foi quando eu pude ver como é que um designer trabalha no dia a dia mesmo, sabe? Então acho que isso é super rico, assim, e essas experiências eu vejo que moldaram, assim, né, o profissional que eu sou hoje e me possibilitam auxiliar também outras pessoas a encontrar, assim, esse caminho, sabe? Uhum. Então acho bem legal. Agora com relação à tua dúvida, né? Como é que eu vejo o perfil generalista, né? A gente aborda isso dentro de um módulo, né, do nosso curso do Design Invisível, no primeiro módulo que a gente fala, né, o perfil generalista versus o perfil especialista. Para nós, no nosso entendimento, ser especialista é melhor. É melhor, eu vou te explicar por quê. Vamos pegar uma outra profissão, né, que não seja um designer. Vamos pensar num médico, tá? Quando a gente procura um médico, a gente procura alguém que a gente entende que vai resolver o nosso problema da melhor maneira possível. A gente busca um especialista. Se eu estou com uma dor no joelho, eu vou buscar um traumato, ortopedista, enfim, especialista em joelho. Agora, eu sei que existem cirurgiões e médicos que podem até operar geral, assim, sabe? Fazer de tudo um pouco, né? Aí eu fico me perguntando, será que eu teria a mesma confiança de me submeter, né, a uma consulta, a um diagnóstico e uma prescrição de tratamento que poderia vir a ser uma cirurgia com alguém que não é especialista naquele meu problema? Então eu fico fazendo esse contraponto, assim, né, essa comparação mesmo, fazendo essa analogia com um segmento de mercado que é diferente do nosso, mas que lida com o mesmo mindset, o mindset da segurança. Então, quando a gente é procurado por algum lead, né, algum prospect, todos eles querem segurança. No fim das contas, é isso que eles querem. Eles querem saber quanto custa, eles querem saber quanto tempo vai levar o projeto, eles querem saber exatamente o que eles vão receber, mas eles estão buscando, né, em nós segurança. E a gente precisa justamente daquilo que tu falou, né, da confiança no nosso trabalho para poder transmitir essa segurança que ele tanto quer e que é tão importante para ele vir a fechar com a gente. Então, para a gente ter mais confiança, hoje, no nosso entendimento, a gente precisa, primeiro, se posicionar. Se posicionar e dizer o que a gente faz bem e ama fazer. E, junto com isso, quais são as nossas entregas possíveis, né? Com o que eu posso auxiliar um possível cliente. E, além disso, a gente precisa também ter um processo, sabe? Ter um processo de trabalho, e esse processo precisa ser compartilhado com esse prospect, né, que pode vir a ser o nosso cliente um dia. Ele precisa saber exatamente como que a gente trabalha, porque isso também traz segurança para ele. Então, quando a gente tem um processo, e a gente chama isso aqui na Valkyria de 2PCA, né? É processo, profundidade, consistência e adequação. E tu falou nisso, né? Eu sinto que quando eu sou generalista, como eu estou trabalhando de uma forma mais generalista, eu não consigo ser tão profunda. E é isso mesmo, né? Quando a gente procura trabalhar com diversos tipos de segmentos ou projetos ou escopos, é mais difícil da gente ser profundo, né? Porque a gente não se especializa tanto naquilo e não se desenvolve naquela atividade. Então eu vejo, Fran, que a gente, sendo especialista, a gente vai fazer repetidas vezes a mesma coisa. O que não quer dizer necessariamente que a gente vai enjoar de fazer aquilo, né? E que nem tu falou, poxa, para desopilar minha cabeça, eu gosto de fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, e tá tudo bem. E a gente aqui internamente procura fazer isso também, mas dentro de um escopo limitado, dentro de um mesmo escopo de atuação. Produto, marca, embalagem e estratégia, no caso da Valkyria. Então, tu falou ali do branding, tu falou da identidade visual, tu falou de materiais, né, de comunicação, eventualmente um outdoor. Eu vejo que está tudo dentro de uma especialidade, sabe? Uma especialidade ali
de trabalhar com marca e comunicação. Então, a gente generaliza, sim, internamente. A gente faz algumas coisas que não são, digamos assim, compartilhadas com os nossos clientes, no nosso portfólio, mas isso a gente faz internamente, sabe? A gente não comunica isso necessariamente para não ser procurado justamente por isso, né? A gente quer ser procurado por aquilo que a gente é especialista, porque aí eu estou lidando com a segurança, né? Porque aí o cliente sabe, né? Esse prospect que pode vir a se tornar um cliente, ele sabe exatamente aquilo que a gente faz bem e é especialista naquilo. Então ele já vai ficar mais seguro de que ele está diante de alguém que faz aquilo semanalmente, né? Diariamente, para outras pessoas. Então ele não é o primeiro e não vai ser o único e nem o último a nos procurar, né? Então isso passa uma segurança. Quando a gente já tem um portfólio, quando a gente já trabalhou com outras empresas, pessoas, marcas, isso traz uma credibilidade, traz uma autoridade e aumenta a nossa confiança também. Então, para a gente ter mais confiança, eu acho que é isso, assim, é definir pelo que eu quero ser procurado, né? Qual é o meu legado que eu quero deixar? Eu quero ser lembrado como um grande designer de produto, um grande designer de marca. Qual é que é o meu nicho, né? Eu posso nichar tanto quanto eu quiser. Eu posso ser especialista em identidade visual para escritórios de advocacia. Eu posso ser especialista em identidade visual para escritórios de arquitetura ou para restaurantes, o que não quer dizer que eu não possa abraçar um projeto novo, diferente desses que eu falei como exemplo, sabe? Então, é a entrega como um todo, é ali, a identidade visual, nesse caso, né, nesse exemplo. Então, isso é muito importante, assim, da gente ter essa clareza, sabe? E quando a gente tem essa clareza, olhando para dentro, né? E aí cada um tem que olhar para dentro de si, fazer esse trabalho emocional mesmo, né? E ver o que faz mais sentido, assim, né? Para qual caminho seguir. A gente fez isso, tá? Lá no início da Valkyria, a gente queria atirar para tudo que é lado. A gente queria fazer curso, a gente queria ter produto próprio, a gente queria atender 300 segmentos de mercado, fazer tudo. Até evento corporativo a gente desenhou. Imagina nós, tipo, animadores de torcida, assim, sabe? Fazendo evento corporativo. Isso aconteceu, né? Só que com o tempo a gente viu que, não dá, é insustentável, sabe? A gente ficava literalmente, para não usar um palavrão aqui, mas a gente ficava literalmente nervoso, sabe? Com aquela entrega, ficava sem dormir. Na hora de desenvolver o trabalho propriamente dito, a gente estava ali, assim, muito tenso, sabe? E isso transparecia na nossa saúde, em tudo mais que estava ao nosso redor. Então a gente falou, cara, o que a gente ama fazer? Sabe? O que a Valkyria ama fazer, faz bem e tem mercado para isso? Porque aí eu uno tudo, sabe? Eu uno a minha paixão com a minha habilidade e com a demanda. Então isso é muito importante, assim, e cada um sabe de si, né? Mas eu entendo que tem espaço, tem mercado para todo mundo, sabe? Isso que é o mais legal. Ainda mais quando a gente está falando de especialidade, sabe? Porque a gente consegue subnichar, né? Eu consigo lá dentro do nicho de identidade visual, por exemplo, ter diversos subnichos, sabe? Empresas com relação ao porte, com relação à região, com relação ao mercado dessa empresa. Então tem muita coisa, sabe, que eu vejo que a gente pode definir para ter mais segurança, para ter mais confiança no nosso trabalho. Então eu enxergo o profissional, né, com um perfil generalista, assim, um tanto arriscado, sabe? Porque é difícil da gente ter um pouquinho, como é que eu vou te dizer? É mais fácil quando a gente sabe o que a gente quer fazer e pelo que a gente quer ser procurado. Aí a gente bota a nossa comunicação nesse caminho, sabe? Nesse sentido, assim. Então, o perfil generalista, para mim, ele é um risco, por isso que a gente fala que a gente precisa generalizar internamente, ou seja, dentro de casa, eu generalizo. Tá, o cliente pediu uma coisa que eu não digo que eu faço, mas eu faço,
porque é rentável, porque é importante, eu vou conseguir entregar rápido, já que eu já fiz a marca, eu posso fazer isso de uma forma mais ágil, né, e ser rentável dentro desse projeto extra, digamos assim, que possa vir a surgir. Então eu generalizo internamente, mas eu não comunico isso, sabe? A minha comunicação, aí tu escolhe os teus canais, né? Tu olha quais canais fazem mais sentido para ti. Eu me especializo, né? Eu compartilho as minhas especialidades, aquelas pelas quais eu quero ser procurado. Então é assim que eu vejo, sabe? Esse especialista versus generalista aí que tu trouxe. Uhum. Ficou claro, assim, para ti? Não, Fez sim, sentido? ficou. Inclusive, eu faço alguns cursos e é levantado bem esse ponto de especialista e generalista. Eu já estava um pouco ciente de tudo isso. Em parte, eu vejo que eu realmente estou direcionando bem mais para marcas, identidades visuais, inclusive da minha comunicação como um todo. Como eu trabalho em agência, ali dentro da agência eu não consigo escolher muito. Então, Sim. aí vai muito do que eu coloco no meu portfólio ou não. E como freela, eu ando buscando pegar realmente coisas mais relacionadas à marca, mas nada me impede atualmente de pegar coisas menores. Mas daí é bem isso que tu falou, de botar, de focar no meu portfólio aquilo que realmente busco para mim, como freela e como agência, enfim. Exatamente. Mas ficou bem entendido. Acho que esse é o ponto. Sim, e aí, falando até sobre o que tu comentou, sobre canais, meus canais de comunicação. Atualmente, eu tenho o meu perfil pessoal no Instagram, que é o que eu tô entrando aqui, e eu tenho um perfil profissional. Só que, às vezes, eu mal atualizo o meu pessoal, por questão de tempo, enfim. E então, o meu profissional, ele fica muito de lado. Eu posto, assim, quando eu atualizo meu Behance, eu posto alguma coisa ali relacionada a ele, mas em relação à criação de conteúdo e tal, eu acabo não fazendo. E aí isso é uma dúvida minha, até é uma dúvida um pouco mais completa, assim. Eu junto esses dois perfis num só, ou eu continuo com o meu profissional e o meu pessoal? O que tu acharia, o que tu acredita que seja ideal? Tô examinando aqui a pergunta. Pois é, eu vi o teu perfil profissional e até eu senti assim que tem poucas publicações, né? Eu acho que Sim. tem 6, talvez, né? 6 posts. Sim. Acho que menos até. Que foi realmente para postar as minhas atualizações do Behance. Sim. Só que eu acabo deixando ele de lado por falta de tempo para criar conteúdo e para atualizar. Sim. Eu acho assim, né? Tem pessoas que falam muito mais a respeito disso, né? Eu, particularmente, não sou um expert em mídias sociais, assim, né? Para poder te dar uma resposta bem embasada. Mas o meu feeling, tá? O meu feeling é que o perfil profissional, ele precisa estar muito bem estruturado, sabe? Porque se alguém te procura, né, pelo perfil profissional, que é talvez por onde a pessoa vai entender, né, que tu é uma designer gráfica, uma freelancer que presta esse serviço, eu entendo que pode ser melhor fazer isso pelo perfil profissional. E aí se eu entro nesse perfil e tem, sei lá, talvez só essas postagens, né, ou não tem mais coisas, eu posso até ficar com o pé atrás, sabe? E ficar inseguro, que não é o que tu quer que eu sinta, sabe? Então, tem que pensar primeiro, né? Quem é esse teu perfil, né, ideal de cliente e pensar o que essas pessoas desejariam encontrar, sabe, na tua página. O que faz sentido ter lá para elas. Talvez uma frase lá que nem tem no perfil da Valkyria não faça sentido, né? O perfil da Valkyria, toda segunda posta uma frase, mas essa frase não é necessariamente para um perfil de cliente, sabe? Ela é para os nossos seguidores que são entusiastas do design ou são designers, sabe?
A frase é para essas pessoas. Então, a comunicação do nosso Instagram hoje está muito mais voltada para esse público. E não para o público que pode vir a se tornar nosso cliente. Porque a gente percebeu que o nosso cliente, muitas vezes, ele tem dentro da empresa dele essas pessoas que são seguidoras da Valkyria, sabe? Já aconteceu inúmeros casos, já aconteceu muitos casos da gente ter recebido, né, um prospect, um lead no site, alguma coisa, que tem um colaborador dentro dessa empresa que segue a Valkyria. E esse colaborador indicou para a pessoa de marketing ou para alguém que está lá no negócio solicitando ali um orçamento ou alguma coisa assim. Então a gente precisa definir essa estratégia, né, de público, com quem tu quer conversar, né, para quem tu quer criar valor dentro do teu perfil. Porque ter o perfil por ter, assim, aí eu não sei se faz sentido, sabe? Daí talvez escolhe um, foca nesse um, aí usa outros meios. Eu não conheço nada de ads, tá? E patrocínio para que a tua marca chegue, né, até as pessoas que podem ser possível cliente para ti, sabe? Mas tem muita gente falando a respeito disso e com propriedade, sabe? Eu vejo que, assim, escolhe qual que é o teu canal, né? Não precisa ter todos para ter, né? Designer tem que ter Behance. Não necessariamente, pode ter um site próprio, sabe? Acho que no Behance é legal porque tu já tá ali, é uma plataforma com outros portfólios. Tem gente que usa muito mais para inspiração mesmo, sabe? E não necessariamente para divulgar os seus trabalhos ali. Então, eu acredito que pode ser um bom meio também, um site, né, um hot site, né, uma página lá com os teus cases, ou o próprio Behance mesmo. Só que focar nisso daí, deixar uma página, né, bem alimentada, com os cases detalhados, principalmente trazendo o teu processo, como que tu trabalha. Porque se fosse usar o Instagram para isso, tu poderia fazer isso também, né? De mapear o teu processo, compartilhar o teu dia a dia, coisas que fazem parte do teu universo profissional, teu universo de criação. Então, eu vejo que isso gera bastante engajamento, muitas vezes, sabe? Da gente ver a vida como ela é, assim, né? Postagens da Valkyria aqui, pegando o nosso exemplo, assim, postagens que dão bastante engajamento, assim, às vezes umas coisas simples, assim, que tá, sabe? A galera quer ver os bastidores, quer ver o que acontece na cozinha, assim, sabe? Do restaurante. Então, isso eu vejo que tem valor para o nosso público, mas tem que identificar para quem tu vai falar, né, primeiro, nesses canais, para daí ter uma estratégia bem construída. Então, assim, falar o que é melhor, o que é pior, é muito vago, assim, né? Não é tão legal, assim, de fazer esse julgamento, assim. Então, eu diria que, primeiro, né, entende a tua especialidade, entende aquilo que tu quer fazer, entende quem é o possível cliente que tu quer atender e procura imaginar, né, empatizar ou até entrevistar algumas pessoas que têm esse perfil, o que elas esperam, né, numa página de um designer freelancer, assim, o que eles esperam encontrar para justamente ter mais segurança e poder avançar numa negociação contigo, sabe? Eu acho que esse é o que eu faria, tá? Se eu estivesse no teu lugar, assim. Atualmente eu tô realmente, como eu sempre trabalhei tempo integral, enfim, antigamente, bastante tempo atrás, era estágio, aí eu tinha bastante tempo livre, mas atualmente, como eu trabalho integral, enfim, por questões de manter minha sanidade e minha saúde mental, eu tava até evitando pegar freelas. Sim. Mas de um tempo para cá eu senti certa necessidade de me posicionar no mercado como designer. Então, é isso que eu estou começando a estruturar e vendo como fazer. Então, por exemplo, a minha identidade visual, eu criei ela ano passado. E aí, daí de novo entrou a loucurada da agência e aí agora eu estou retomando isso para ver qual caminho seguir, o que eu vou fazer. E até também continuando nessa questão de redes sociais. Bem sobre aquilo que tu estava falando, sobre o conteúdo que eu poderia desenvolver.
Porque eu vejo muito no meio criativo algo mais relacionado à educação. Então, designers falando para designers. Uhum. Mas eu não gostaria de fazer o mesmo, porque eu sinto que se eu fizesse, eu acabaria ficando muito tudo parecido, muito genérico, aquela coisa sobre informar as mesmas coisas que todo mundo está informando, que não tem necessidade. Não vai trazer valor. E eu gostaria realmente de um conteúdo mais focado para a captação de clientes. E atualmente, por exemplo, na agência onde eu trabalho, a gente trabalha bastante com o meio corporativo. Entra coisas por fora, assim, coisas um pouco mais fora do padrão corporativo, mas é bem mais focado por meio corporativo. Então, justamente para equilibrar, na área do freela, eu queria pegar mercados diferentes. Então, startups, cafeterias, algo relacionado à alimentação, coisas onde eu possa desenvolver minha criatividade de uma forma diferente, não tão fechada como acaba sendo o meio corporativo. E eu também queria vincular isso com a minha personalidade, porque às vezes eu sou meio sem filtro. Então, nas minhas redes sociais, quando eu falo, eu sou bem sincera sobre os meus problemas, enfim. Então, eu gostaria de ter uma rede social para mim, para captação de clientes, que eu consiga ser eu mesma e buscando daí a captação e esses clientes um pouco mais do mercado mais diferenciado, cafeterias, restaurantes, startups, sei lá, lojas de roupa, algo onde eu possa desenvolver um pouco, não seja tão fechado, algo onde eu possa desenvolver um pouco mais do que o meio corporativo. Entendi. Legal. Bom, a primeira coisa que tu falou é do se posicionar como designer, né? Eu acho que isso é bem importante. De antemão, eu já te digo assim, né? É bem desafiador você estar trabalhando, né, praticamente full time numa agência, onde eu imagino que o ritmo seja bem intenso, conhecendo um pouquinho da realidade de agência, e ainda tendo que se posicionar, né, olhar para esse teu outro papel, que é um papel de designer freelancer que presta um serviço direto para possíveis clientes, né, não intermediado pela agência. Então, sim, isso é bem desafiador, né? Poder encontrar tempo para isso, né? Para fazer tantas coisas assim, mas eu vejo que é possível. Por isso que eu estou fazendo aos poucos, para Sim. realmente não ser algo esgotante e eu me estressar e me cansar e eu acabar no fim desistindo por conta disso. Que vai ao encontro do que tu falou, né? Dos conteúdos, de tu não querer fazer um conteúdo que outras pessoas estão fazendo, assim. Embora eu acho que sempre tem como melhorar o que já está sendo feito e trazer novos pontos de vista, novas perspectivas, cara, conteúdo dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Assim, ó, pensando na tua realidade hoje, né, trabalhando numa agência, tendo que eventualmente desenvolver um projeto de freela, produzir conteúdo, tudo sozinha, não tem como, sabe? É humanamente impossível, assim. A pessoa não vive, só trabalha, né? E acho que não é por aí que a gente quer. Então, tem que pensar, de repente, né, em que tipo de conteúdo você pode fazer para se conectar mais justamente com esse tipo de cliente que você imagina atender, né? Startups, cafeterias, né? Negócios legais, assim, né? Que a gente possa desenvolver um trabalho de linguagem, um trabalho de marca e comunicação também alinhados, né? E isso é uma coisa que você pode trazer na sua comunicação, né? Trazer, por exemplo, cases que foram bem-sucedidos, né? Cases bem-sucedidos no sentido dessas entregas, sabe? Então vamos pegar aí uma cafeteria legal, sei lá em Barcelona que foi feita, né? A Valkyria, acho que amanhã a gente vai postar um case de uma cafeteria que a gente fez lá em Madrid. E poxa, cara, vou falar sobre isso, entendeu? Vou falar, pode não ter sido nem você que desenvolveu o trabalho, mas fala disso, porque quando você está falando dessas coisas, né, você está atraindo possivelmente
até os algoritmos ajudam, né? Muitas vezes nas palavras que você usa e tudo mais, auxiliam você a trazer um público que se interessa por isso ou, de certa forma, pode estar precisando de uma demanda dessas. Então, vou analisar um case de uma cafeteria lá fora, vou analisar o case de uma startup, para justamente poder trazer esse assunto para o teu canal, né? O teu canal de comunicação, no caso, aqui a gente está falando do Instagram, né? Então, eu vejo que isso é possível, assim, né? De você fazer um conteúdo, mostrar o seu repertório a partir daquela análise. Ah, não tenho tantos cases de cafeteria. Ah, quero muito trabalhar com cafeteria, mas não tenho um case. Tá, isso é um ponto de atenção, né? Principalmente pensando que a gente quer sempre levar segurança para o nosso prospect, né? Então, como é que ele vai fechar contigo, sendo que tu ainda não criou um projeto dentro daquele nicho, né? Se é o caso. Então, falar sobre isso, né? Fazer uma análise de uma marca lá de fora, ou aqui mesmo no Brasil, e trazer os teus pontos, trazer... isso pode ser um conteúdo rico, sabe? Um conteúdo que a pessoa vai se sentir confiante, vai ver que ali tem uma profissional que entende, né, do assunto, sabe o que está falando, escolher uma boa referência também, uma referência legal, uma referência boa de design, para servir de inspiração mesmo para outras pessoas. Então, isso pode vir a ser um conteúdo, não sei, né? Tô elucubrando aqui numa possível ideia, né, de content que, primeiro, vai te desenvolver, né? Porque quando a gente faz um trabalho de ensinar, quem aprende mais somos nós, sabe? Então, isso eu estou percebendo, assim, ao longo dessas lives, dessas mentorias, do próprio curso Design Invisível também. Quem mais aprendeu foi a gente, sabe? Porque a gente reforçou tudo aquilo que a gente construiu ao longo de 8 anos na prática, compartilhando com outras pessoas, sabe? Então, meio que a gente reafirma isso dentro da gente, sabe? E começa poxa, realmente é isso, foi assim que a gente fez, sabe? Aí a gente manda o impostor embora, sabe? Daquele tipo, não, eu realmente dou conta, eu confio nisso, eu fiz isso, eu passei por isso, sabe? Eu vivi isso na prática, então eu tenho condições nesse momento de auxiliar outras pessoas para que elas tenham melhores resultados também, sabe? E eu acho que no teu caso é a mesma coisa, sabe? É ver o que é possível, né? A gente só faz o que pode. Não tem milagre, a gente só faz o que pode, dá o que tem e mostra o que é. Então, nesse trabalho, nesse processo de encontrar, né, o seu posicionamento e criar também conteúdo, porque a gente precisa criar valor para ser reconhecido, sabe? Então, não adianta a gente só querer vender. A gente precisa criar valor para as pessoas, para que esse valor se transforme numa preferência de escolha, sabe? Então, quando a gente prospecta, né, quando a gente vende, a gente procura sempre servir antes de vender, né? E às vezes um post, né, no próprio Instagram, no teu caso, por exemplo, pode ser uma maneira de servir as pessoas, sabe? Uma maneira de servir elas, dando referência, dando repertório, mostrando o que é um trabalho de identidade visual, né? Ela, sabe, vai conseguir se conectar mais com isso e entender melhor de que forma tu trabalha e principalmente como que tu pode ajudar ela a partir disso, sabe? Então, acho que pode ser uma ideia, tá? Tá. Agora, partindo para outros pontos que daí já não é mais tão ligado à questão do freela, mas também a convivência no geral, tanto quanto na agência, quanto com clientes à parte. A agência é um mercado complicado. Então, a gente tem alguns clientes que são bem complicadinhos. Enfim, refação, conseguir tirar a informação deles, de mudança de ideia no meio do caminho. E eu queria entender, enfim, como vocês lidam, ou como eu poderia, na agência e fora dela, lidar melhor com esses clientes mais complicados. Que, por exemplo, em mercado de agência é difícil porque
querendo ou não, acaba sendo o cliente em primeiro lugar. Não é algo que a gente tem tanta escolha, assim. Legal. Boa. Olha, clientes complicados sempre existem e sempre vão existir. Acho que a grande questão é como a gente lida com eles. Eu acho que isso é a grande chave, sabe? Para a gente poder transformar essas relações. Porque o cliente não é nosso adversário, sabe? A gente vê isso no módulo de negociação. Quem é a nossa adversária é a própria situação, aquela situação que se criou ali. Talvez do cliente estar solicitando muitos ajustes, né? E aí a gente tem que se perguntar por que ele está solicitando muitos ajustes, né? Será que é porque ele é chato ou porque eu não estruturei um processo bem estruturado para poder minimizar ao máximo as chances dele pedir alguma alteração ou não? Então, assim, hoje, com relação a trabalhos e tudo mais, é muito pouco o que a gente tem disso, sabe? Por conta desse processo que a gente criou. Então, eu vejo, tá, que a gente precisa entender que a situação é a nossa adversária e a gente precisa do nosso parceiro de negociação para sair com um desfecho positivo. E o parceiro de negociação é o cliente, é a outra parte. Todo mundo está querendo alguma coisa. A gente precisa entender o que a outra parte quer e o que está por trás do que ela quer. Então esse é o grande lance, assim, né, da gente poder investigar. Uma coisa que a gente aprendeu assim a fazer e que minimizou muito essas questões de retrabalho, o dito pelo não dito, a coleta de informações, foi fazer um momento de sensibilização no início de cada projeto. Então, esse momento de sensibilização, a gente retoma tudo aquilo que estava na negociação. Eu entendo, tá, que a agência é um contexto diferente, né? Muitas vezes é um FII mensal e ali está tudo incluso. Por isso que a gente não trabalha assim. Tá? A gente, enquanto estúdio, a gente não tem nenhum contrato de FII mensal, porque a gente entende que não é positivo para nós, sabe? A gente já teve algumas experiências com FII e assim não foram legais, porque o cliente acha que está pagando muito e recebendo pouco. E o designer ou a agência acha, né, que está trabalhando muito e está recebendo pouco também, financeiramente falando. Por isso que a melhor maneira, no nosso entendimento de cobrar, né, a melhor maneira de ser remunerado é pelo job, sabe? É aquela demanda que tem início, meio e fim, que a gente sabe exatamente o que precisa fazer, o cliente sabe exatamente o que vai receber. A gente sabe em quanto tempo esse projeto vai ficar pronto e quanto que a gente está recebendo para isso, né? E o cliente está sabendo quanto que ele está investindo nele, contratando o nosso padrão de qualidade. Então é isso que a gente precisa falar, sabe? E isso muitas vezes a gente traz num momento de sensibilização. Então é a primeira reunião, né, onde a gente alinha as expectativas, retoma o que foi vendido, o comercial passa o bastão para a criação e ali a gente relembra, olha, a gente vai entregar isso, 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 isso. A identidade visual tem essa entrega, o produto tem esse desfecho, né, a embalagem é isso, tá? E a gente procura sempre falar que, no nosso entendimento, ninguém melhor do que o cliente para saber do negócio dele. E o que a gente vai fazer são perguntas. Né? São perguntas importantes para escutar ele ativamente e aprender com ele a respeito do negócio dele. Então, é se colocar assim no lugar do aprendiz, sabe? Ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo e a gente precisa do cliente para obter as respostas. Então, quando a gente fala isso para ele, sabe? A gente coloca ele num patamar acima, sabe? E não porque ele está pagando, mas porque ele é muito importante para nós. É muito importante para o projeto, para que a gente tenha as respostas. Ele é tão responsável quanto nós pelo sucesso. Porque se ele não nos der as informações, a gente não vai chegar aonde a gente quer chegar. Então, o envolvimento,
a qualidade e a quantidade do envolvimento do nosso cliente é proporcional à qualidade do resultado. Sabe? Então, quanto mais o cliente se envolver, né, mais qualidade a gente vai ter e melhor vai ser o resultado. Sabe? É um gráfico simples, assim, que a gente até mostra nesse momento de sensibilização. Olha, esse é o gráfico do envolvimento e da qualidade, né? E aqui está o resultado. O resultado vai ser top lá em cima se vocês se envolverem com qualidade. Então, a gente procura deixar isso muito claro, sabe? Já nos primeiros momentos assim de troca mesmo com o cliente, quando o projeto começa, quando ele fecha com a gente e aí a gente dá início ao trabalho. Eu não sei se isso é possível em formato de agência, tá? Mas no teu formato de freela, tu pode fazer isso. Pode ter esse alinhamento, pode ter esse momento com o cliente, porque esse é o grande lance, né? Eu não sei como está hoje, tá? Mas o que eu tenho de concepção assim de agência, né? Quem faz essa ponte com o cliente é a pessoa do atendimento. Não sei se é assim ainda, tá? Né? Então, e aí eu acho isso muito difícil, sabe? Porque o atendimento não cria, né? O atendimento não está necessariamente ali, né? No dia a dia da criação. Ele é como se fosse um solicitante, assim, né? Um intermediador ali do cliente. Isso não é bom, sabe? Eu acho que isso afasta um pouco, assim, o cliente do processo. Ele vai sempre recorrer ao atendimento e tal. E aí a gente procura envolver as pessoas da criação nesse momento de sensibilização, nessas trocas com os clientes. Então, hoje tem Slack, tem WhatsApp, tem tantos meios, né, que a gente pode se relacionar. A gente tem que só, né, entender ali o limiar, né, para não extrapolar e entrar numa seara assim de estar 24/7 à disposição, sabe? Então, tudo isso pode ser falado também, né, no momento de sensibilização. Olha, eu estou disponível de tal a tal horário, né, nos dias tal e tal e tal, tu pode me procurar, sabe? Tudo, o que está combinado não sai caro. Então, por isso que esses momentos, assim, são importantes. E aí, para cliente complicado, né, aí às vezes rola algumas demandas, assim, algumas solicitações de clientes, assim, que a gente precisa usar a comunicação não violenta. Então, assim, a comunicação não violenta é uma chave para nós, sabe? É uma chave para a gente conseguir sair de alguns embaraços, sabe? Que estão sujeitos a acontecer num projeto, assim. Então, a comunicação não violenta, assim, resumindo, assim, bem simples, né? Ela começa com uma percepção. E a gente sempre traz o que está vendo diante de uma situação. Olha, eu vejo, né, que isso. Não em julgamento, sabe? Não do tipo, você deveria ter me dito tal coisa, você deveria ter me dado tal informação. Não, o que tu está vendo, sabe? É o que tu está vendo. E diante dessa percepção, trazer isso sem julgamento. Assim. Então, comunicação violenta em 4 etapas, tá? Vamos lá, vamos explicar isso que eu acho legal, assim. A gente tem usado muito isso e realmente dá um resultado interessante. Então, a primeira coisa é percepção. Depois que eu passo a percepção para o cliente, isso pode ser numa ligação, pode ser num e-mail. Às vezes é mais fácil num e-mail, né? Porque na ligação ali está sujeito a pegar um pouco da emoção, né? Do calor, ficar nervoso, ficar com raiva, vem os sentimentos, tudo, e tu acaba não usando a estrutura. Mas no e-mail funciona super bem, assim. Então, de tu perceber o que está acontecendo e passar para ele. Né? Olha, eu vejo que as informações não estão chegando. Né? E aí tu pode trazer num segundo momento a questão do sentimento. Né? O que causa isso em ti? Então, falar de sentimento. A gente usa muito aqui quando tem uma situação assim que o cliente não participa ou não dá as informações. Cara, eu estou ficando confuso, sabe? Eu estou me sentindo inseguro e confuso, porque eu não estou recebendo as informações que eu preciso, que são tão importantes para o bom andamento do projeto, né? Para a gente conseguir chegar lá no final e entregar aquilo que a gente precisa. Então, falar de sentimento com o cliente é muito importante, sabe? Do tipo, olha, é importante para mim. E aí tu vem para a terceira etapa, que é a necessidade. Percepção, sentimento e necessidade. O que tu precisa? Tu precisa
nesse caso aqui, nesse exemplo, das informações, né? Porque as informações, a qualidade delas é proporcional ao resultado que a gente está esperando para o projeto. Então, olha, tu está comprometida. Eu estou comprometida, né? A minha necessidade é receber o que eu preciso, né? E às vezes isso aqui pode ser utilizado também para cobrança, né? Então eu preciso receber, né? Para poder dar sequência e tudo mais. Então a minha necessidade é ter tal e tal coisa, é o que eu preciso. E falar isso abertamente para o cliente, sabe? Sem rodeios mesmo, de forma franca. E a quarta coisa é terminar com uma pergunta, do tipo, cara, eu joguei no teu colo, entendeu? Joguei no teu colo consciente, porque eu quero que tu me ajude a resolver essa situação. Do tipo, como você acha que a gente pode resolver isso? Sabe? E deixar. É uma janela que a gente abre para conhecer melhor o cliente. Ele pode, por si próprio, se dar conta, assim, sabe? Do que está acontecendo e dizer, não, realmente, eu estou falhando contigo, não está legal isso, sabe? É uma coisa muito importante, assim, né? A comunicação não violenta, e a gente tem usado ela praticamente de uns 3 anos para cá com muita frequência. Então, lembrando, percepção, falar para o cliente que está percebendo, sentimento é a segunda coisa, dizer o que está sentindo, se está triste, está com raiva, está confuso, né? Só escolhe bem as palavras. Não dá pra sair sendo tão sincero assim, né? Tô puto da cara contigo. Também não dá, né? Sim. Necessidade. Então, o que eu preciso? Cara, eu preciso de informação, eu preciso de pagamento, eu preciso do envolvimento dele, eu preciso agendar uma reunião, eu preciso dos arquivos. O que eu preciso para dar continuidade, né? Para melhorar? E a pergunta? Como é que a gente pode resolver isso? Né? Então, aí às vezes a gente pode usar umas técnicas do tipo, fica muito ruim para ti, a gente que é tipo uma ancoragem negativa, assim, né? Fica muito ruim para ti nos dar uma resposta até sexta-feira. Geralmente o cliente fala, eu consigo, sabe? E aí a gente consegue aquilo que a gente está precisando no momento. Então, CNV é uma coisa que nos ajuda a lidar com clientes complicados, tá? É bem Sim. bom. Sim. Não, isso aí foi de grande ajuda. Eu acho até que a galera da minha agência tá vendo, então já ajuda ainda mais. Pô? E aí tem que ser... até... Pode falar, desculpa. Oi? Não, eu te interrompi, desculpa. Aí até continuando mais ou menos nesse assunto de clientes, enfim. Como lidar melhor com alterações, assim, o que seria o máximo ideal, como colocar isso num contrato de uma forma que não ultrapasse, assim, que não fique uma coisa de que a gente tá pagando pra gente trabalhar, entendeu? Sim. Pagar para trabalhar não dá, né? Não dá. Nessa altura do campeonato a gente precisa de maturidade, né? Então, assim, vou te falar da Valkyria, tá? Como que a gente faz, o que não quer dizer que não existam outras maneiras. Com relação a ajustes e alterações. Normalmente, num projeto default da Valkyria, a gente não tem um número limite de refações ou retrabalhos. Mas vocês estão doidos, como é que vocês fazem isso? Cara, a gente confia no nosso processo. Então, a gente tem um processo estruturado, né? Esse 2PCA que eu falo, ele nos garante uma previsibilidade de resultado. O que não quer dizer que lá no final eu vou ter sempre os mesmos designs. Não, né? Porque a gente tem o A de apropriado. E esse apropriado, ele é apropriado para cada cliente. Então, eu procuro apresentar uma solução que é apropriada para cada contexto. E todo o envolvimento, né, do cliente no projeto e a metodologia da Valkyria, uma metodologia que tem profundidade e vai trazer alternativas que são consistentes, tecnicamente falando, nos garante essa previsibilidade de resultado. Então, hoje, eu não me preocupo em colocar numa proposta que a gente vai fazer tantos ajustes quanto se fizerem necessários até a satisfação total do cliente. Porque o nosso processo,
ele permite isso. Ele permite que a gente oferte isso. Agora, tem clientes que exigem, por política, colocar na proposta comercial um número de ajustes específicos. Ele compra ajustes. E isso faz parte da cultura da empresa. Então, isso é bem comum em empresas bem grandes, multinacionais, empresas de grande porte mesmo, que elas pedem também até caminhos criativos. Ou seja, ao invés de apresentar uma alternativa, né, que é o que a gente faz por default, quando a gente está trabalhando com identidade visual, por exemplo, essas empresas que têm essa política, elas pedem mais de um caminho criativo. Ou seja, elas querem ver 2, 3, às vezes até 4 caminhos criativos para escolher entre um desses para seguir com o projeto. E aí, com aquele caminho que elas desejam seguir, teria mais 3, 4 ou 5 rodadas de ajuste ou retrabalho contratadas. Então, isso está pré-estabelecido em proposta e em contrato também. Então, quando a gente vai precificar um projeto desse, a gente já tem isso em mente. A gente já sabe mais ou menos quanto tempo a gente leva para fazer uma rodada de ajuste de um escopo similar àquele. Por isso que é tão importante eu contabilizar o número de horas, porque se eu tiver diante de uma proposta comercial, né, para ser feita, eu preciso levar isso em consideração, né? Quantas horas eu pretendo levar para fazer a primeira apresentação e depois, quando vierem os ajustes, né? Quanto tempo eu preciso para cada ajuste estimado? Às vezes a gente se perde na precificação, né? Não estima da maneira correta, superestima ou subestima, mas isso é do jogo. A gente precisa também ter um pouco de flexibilidade e aprender com os números depois, né? Então, depois que a gente precifica, a gente vai checar quando o projeto concluir quantas horas a gente levou. E aí que a gente analisa se a gente foi rentável ou não foi rentável. Então, é quase que uma engenharia reversa, assim, né? Da gente olhar ao final de um projeto quanto tempo a gente levou e olha também qual foi o preço que a gente praticou, qual foi a nossa margem de lucro e, de fato, se foi rentável ou se não foi rentável. Então, tem esses dois modelos, tá? Sendo bem transparente, assim, contigo. Sim. A gente não tem essa questão bem estabelecida. Isso depende de cliente para cliente. Mas o default, assim, o padrão da Valkyria é a gente apresentar, quando a gente está falando de identidade visual, tá? Vou pegar bem o teu exemplo como Fredo. Identidade visual, cara, é apresentar uma alternativa, a melhor alternativa, a alternativa mais apropriada, né? Aquela que responde melhor ao briefing, aos objetivos e à estratégia de marca daquele cliente. Então, a gente apresenta a melhor, a mais apropriada. E, em relação a refações e ajustes, é ilimitado. É até a gente ter o ok do cliente com relação à satisfação dele. Assim, né? Ele está 100% satisfeito para seguir com aquilo, está seguro. Então, bora lá. É isso, sabe? E a gente percebe que os ajustes, as refações, elas são mínimas, né? Porque a gente tem esse processo. E esse processo nos garante isso, assim. Né? Dá mais trabalho? Dá. Né? Dá mais trabalho ao longo do desenvolvimento. Mas dá muito menos trabalho depois que a gente apresenta para o cliente aquilo que ele está esperando. Né? Que, no teu exemplo aí, é a marca propriamente dita, né? Identidade visual. Uhum. Beleza? Beleza. Chegamos ao nosso... Eu acho que não. Eu tenho uma reunião agora que eu vou entrar agora, eu não posso. Queria ficar falando aqui contigo, mas infelizmente teremos que ficar por aqui. Eu te agradeço, Fran, imensamente aí pelo teu tempo. Desejo que tenha sido proveitoso para ti. A gente compartilhou algumas dicas bem legais aqui contigo e com quem está nos assistindo e com quem vai ver depois também. Então, a gente fica aí também à disposição aí para a gente trocar mais figurinhas, tá bom? Sim, eu que agradeço também pela oportunidade. Foi um grande aprendizado estar aqui. Enfim, tendo essa mentoria. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Legal, que bom. Tamo junto, gente.
Grata aí, uma boa semana para todo mundo. Valeu. Beijo. Tá, boa semana. Tchau. Tchau.